Acabou. Vai lá, Denis. Reino Unido coloca refugiados em barco-prisão. Então, os imigrantes refugiados que atravessam o Canal da Mancha agora estão sendo acomodados em um barco-prisão para reduzir os custos de acomodação do governo inglês com refugiados. O barco tem capacidade para 200 pessoas, mas está sendo utilizado para acomodar mais de 500 pessoas. Alô, ONU, cadê os direitos humanos? Mas o primeiro-ministro diz que os refugiados não podem esperar um tratamento 5 estrelas. Caraca, eu tô conseguindo ler a notícia tão surreal que é. Ideia liderada pelo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak busca reduzir os custos com a moradia dos refugiados em hotéis e desestimular a entrada ilegal. Então é isso, né? Você vem para desestimular compreendendo, é isso, né? Se não funcionar, qual é o próximo passo depois de prender, gente? Se não funcionar, faca na caveira? Vou desestimular. É isso, né? Pois é, E a eu maioria acho que, desses. que esse ministro aí do Reino Unido, ele é Indiano. descendente de indianos, não é? É indiano. Não, mas o Zelensky também é descendente de judeu e tá com papo estranho, porque esse aí ele pode ter papo estranho também com o índio. Porra, mas é Você outra sabe qual é a história. casta do indiano que ele é? Qual? Não sei, pô. Vai saber. Tinha que ver isso aí. Tem que ver. Deu no R7, acho que a primeira vez que o R7 aparece aqui. Para refugiado iriano, balsa britânica é mais uma prisão em sua vida. Iraniano em busca de refúgio depois de perseguição por ativismo político relata que a espera por asilo no Reino Unido se assemelha à prisão no Bob Stockholm. Esse eu coloquei porque tem fotos melhores do barco, ó. Ah, A gente tá. consegue Ah, ver é a umas fotos prisão melhores. mesmo. O bagulho é a prisão mesmo, né? Mas pode dar. É a prisão total, pô. Exato. Aí as pessoas que elas estão ficando aí nesses barcos aí, além de estar superlotada a parada, elas não sabem quanto tempo vai demorar. Então elas nem mesmo que chegam a chegar no Reino Unido, né? Esses refugiados, elas são mandadas para esses barcos aí, pra, tipo assim, não ficar nem nas vistas dos ingleses. Então, elas ficam por um tempo completamente indeterminado aí, não podendo sair daí, entendeu? E numa condição de superlotação, Mas eles até não o podem momento em sair? Essa é a minha que. pergunta fazendo. Pode sair pra dar um rolê e tal? Não, eles não podem ir para a Inglaterra. Eles estão ali na condição, tipo assim, de entra ou não entra. Então, os Ah, tipo uma refugiados. alfândega. Exato. Caralho, Então, os filho. refugiados pode ser deferida para que eles entrem, entendeu? Mas não tem um prazo. Não tem um prazo. Então, tipo assim, quem é refugiado tá lá naquela condição até o momento em que o governo decidir que eles podem entrar no país. Ou não, né? Mas, até então, eles vão ficar ali enquanto for, sem nem entrar no país, assim, só longe da vista, entendeu? Pra não chegar nem perto. Caraca, que fita, hein? Aí eu coloquei um relembre aí que é muito icônico. Vamos lá, vamos relembrar aí, ó. Imigração. Porque Reino Unido vai enviar solicitantes de asilo à força para Ruanda. Alguns solicitantes de asilo que atravessaram o mar entre a França e a Inglaterra serão enviados para Ruanda, um país da África Centro-Oriental, de acordo com os planos do governo britânico. A justificativa é que o programa, que está sendo contestado na justiça, vai desencorajar outras pessoas a cruzarem o Canal da Mancha. No entanto, há preocupações sobre direitos humanos e se Ruanda seria o lugar adequado para os solicitantes de asilo. Meu Deus. O que é o plano de asilo em Ruanda? O plano, que tem caráter experimental e deve durar 5 anos, estimula que alguns refugiados que cheguem ao Reino Unido sejam enviados para Ruanda para solicitar asilo daquele país africano. Os primeiros refugiados estão previstos para serem enviados nesta terça-feira, dia 14/6. Acredita-se que o plano seja voltado principalmente para jovens migrantes solteiros que chegam pelo que o governo do Reino Unido chama de métodos ilegais, perigosos e desnecessários, como um pequeno barco ou escondidos em caminhões.
De onde vêm os solicitantes de asilo do Reino Unido? Até recentemente, a maioria dos solicitantes de asilo que cruzam o Canal da Mancha vinha do Irã, e 80% em 2018 e 66% em 2019. Mas agora há uma mistura maior de nacionalidades. Os iranianos representaram 30% das chegadas de pequenos barcos no ano passado. Cerca de 21% eram iraquianos, 11% eritreus e 9% sírios. Aproximadamente 75% eram homens de 18 a 39 anos. Em 2021, sabe-se que 28.526 pessoas cruzaram o Canal da Mancha em pequenos barcos, em comparação com 8.404 em 2020. Um total desse ano deve ser maior, muito maior. Tá aí o índice, pessoas atravessando o Canal da Mancha. Caraca, curva exponencial, hein? Rapaz, Então, Tamir, o que que parece para você um comércio em que Ruanda vai ser remunerada por receber pessoas através de um barco que vai levar elas pra lá, tá ligado? escravidão? O que lhe parece? Me lembra muito a escravidão aí, né? Navios negreiros Não parece, cara? 2.0. Então, esse é o meta agora que a Inglaterra tá. Então, quem vai chegando como refugiado lá, tá sendo preso em barco, barco prisão, e se pá, vai ser extraditado aí para Ruanda, né? Sara, Eu? você? O que tu queres saber de mim? O que você acha disso aí, velho? Xinga alguém aí, faz alguma coisa. Ai, não, é porque o que a gente pode comparar é com o nosso país, né? Eu acho que formalmente o Brasil é muito mais aberto à chegada de imigrantes, sabe? É óbvio que na prática a gente enfrenta muitos problemas, como o próprio preconceito, né? E a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, porque também não tem trabalho para ninguém, né? Nem pra Nem para brasileiro. os nacionais. É. Então, isso, lógico que a pessoa que está imigrando por razões de refúgio e dificuldades no seu próprio país, ela nunca está vindo porque ela quer, entendeu? Ela está sempre fugindo daquela situação e a gente tem que compreender esse tipo de circunstância, sabe? Não é fácil sair do seu próprio país e largar tudo, entendeu? É porque a questão ficou realmente muito trash, sabe? Pior do que a gente está passando. E a gente já sente como se fosse um peso bem maçante em cima da gente, né? Eu acho que do ponto de vista formal nós somos muito mais abertos mesmo. Alguns eventos que acontecem na Europa são muito próprios desse preconceito que existe, desse fechamento até às vezes da própria sociedade em relação aos imigrantes, assim, porque é muito comum lá você ver bolsões, né, de guetos, assim, e tal. Não há, às vezes parece, assim, que eles ficam muito deslocados da sociedade no geral, eles acabam não se inserindo bem, sabe? Isso aqui no Brasil eu já vejo diferente. Vejo que, por exemplo, os venezuelanos e os haitianos estão muito mais inseridos na nossa sociedade. Não é perfeito, sabe? Mas não são tratados como pessoas diferentes, entendeu? Até um tempo atrás, o Vini conheceu um senhor do Iêmen e que ele foi pedir informação para o Vinícius. E ele disse que ele veio para o Brasil porque seria o único país em que o filho dele nasceria e seria visto como um igual, sabe? Então, um nacional, né? Tipo, ele pertenceria a algum lugar, as pessoas não olhariam diferente para ele, porque a gente também tem, nós somos muito heterogêneos, né? Nós não somos iguais, nós somos todos diferentes e iguais em nossas diferenças, né? É muito louco isso. E então, nessa comparação, claro que para mim, assim, é muito trash o que acontece lá, sabe? Não só na Europa, né? Nos Estados Unidos também. É muito triste, assim, é muito desumano o que acontece, sabe?
Mas, apesar de formalmente a gente ter uma legislação mais aberta, eu acho que a gente também, assim, não é só uma questão de apontar o dedo dos outros para os outros. Eu acho que a gente poderia melhorar em muitas questões, assim, de recepção de imigrantes, sabe?